Olá, vou ler um texto bíblico que se encontra no livro, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 8, no versículo 43 a seguir, que diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles pudera ser curada. Chegando por trás de Jesus, ou melhor, chegando por trás dele, tocou nas suas vestes, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse-lhe Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem me tocou? Disse-lhe Jesus: Alguém me tocou, porque bem sei, ou melhor, bem conheci, que de mim saiu virtude. Monzo, aquela mulher que, segundo a Bíblia, ela tinha tudo para não ir àquele encontro. Primeiro não precisa ser um médico para saber que ela estava fragilizada, que ela estava anêmica, que ela poderia estar magra, cambaleante. Pois há 12 anos perdendo sangue, não há como haver essa reposição, senão ela entrar no anemia profunda. E nesse estágio pode levar a tontura e o desmaio. Outro problema ela tinha. Em Israel, se uma mulher quando ela estava no processo menstrual, ela não podia entrar sequer na cidade. Se ela tocasse uma pessoa, a pessoa era obrigada a ficar afastada da cidade por 7 dias e era considerada imunda. Então, você vê que ela tinha o problema da fraqueza física e tinha o problema do mal que ela carregava, que perante a lei de Israel ela não podia. Mas naquele estágio da vida dela, ou tudo ou nada. Não restou para ela outra oportunidade. Morrer, ela já estava certa que queria morrer. Se o povo a espisoteasse, não tinha mais problema, mas era uma alternativa que ela tinha. E quando surgiu uma alternativa, ela agarrou-se a essa alternativa com todas as suas forças, com o resto de forças que o sobravam. Por quê? Porque a Bíblia diz que com Jesus andava uma grande multidão. Basta olhar no caso de Zaqueu, que Zaqueu nem conseguiu penetrar a multidão. Mas ela tinha dito consigo mesma em casa: se eu tão somente tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curada. Olha o propósito dela. Se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. E ela decide. E com certeza que Jesus também era 100% homem, 100% Deus. Jesus também ouviu, aquele propósito dela, porque Jesus também era 100% Deus. E ela rompe aquela multidão. Arriscou tudo. Ser pisoteada, cair no meio da multidão. Não sabemos se ela caiu ou se quantas vezes ela caiu, mas não foi fácil romper aquela multidão. Mas ela tinha um propósito. Ela queria tocar em Jesus. Ela não queria abraçar Jesus. Ela não queria fazer alardes nenhum. Ela tão somente queria tocar nas orlas dos seus vestidos. E ela assim o fez. E ela rompe aquela multidão. Eu não sei se ela se joga ou que ela por baixo da multidão ela toca. E quando ela toca, ela sente que fica curada. Mas Jesus acompanhava, irmão, o propósito daquela mulher, a fé daquela mulher. E Jesus para e diz assim: quem me tocou? E agora foi um choque para os discípulos. Por que ele estava sendo empurrado de todos os lados? E como é que ele disse que alguém me tocou? Mas Jesus diz assim: alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Jesus quer dizer: olha, quem tocou em mim não foi por curiosidade. Não foi para ver. Quem tocou em mim tocou pela fé. E ela não podendo mais esconder, ela aparece e conta a Jesus toda a história.
Então o segredo da vitória em Cristo Jesus não está em tocar em Jesus. Porque naquela multidão, muitos tocaram em Jesus. Centenas de pessoas tocaram em Jesus durante a sua caminhada. Mas daquele modo de toque, em 3 anos e meio, só aquela mulher tocou. Aquela mulher tocou simplesmente pela fé. Ela tinha um objetivo. Ou agora ou nunca mais. Quando ela sabe que Jesus vai passando, ela se agarra àquela oportunidade. Não tenho mais nada a perder. Já perdi tudo o que eu tinha. E ninguém pôde fazer nada. Já que o mestre vai passando, eu vou tocar no meu mestre. Então, irmão, o segredo da vitória está no propósito. Quantas pessoas tocaram e não sentiram nada naquele momento e nada aconteceu? Eram pessoas sem propósito, sem objetivos. Eram pessoas guiadas pela multidão vazia. Eram pessoas que iam para ver alguma coisa, mas não tinham um verdadeiro objetivo. Elas não tinham esse verdadeiro objetivo. Mas aquela mulher era diferente. Ela correu todos os riscos necessários. Ser pisoteada, ser condenada pela lei de Israel, pois era uma mulher que estava no seu processo menstrual. Mas ela sabia que era a única oportunidade que tinha. Então, agarre essa oportunidade diante de Deus. Não deixe ela passar. Não se preocupe com a multidão vazia que acompanha o mestre. Porque aquela mulher precisou vencer primeiro a si mesma. Dizer, eu quero, eu preciso, eu necessito. Segundo, vencer a multidão, que é o empecilho na sua caminhada. E quando ela vence a multidão, ela se joga nos pés de Jesus. Então, faça como aquela mulher. Não olhe para o tamanho da multidão. Não olhe para a sua fraqueza, sua pequenez. Não olhe para as suas falhas, seus defeitos. Olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. Aquela mulher teve vitória e até hoje é contado a sua história, porque ela não desistiu dos seus objetivos. Ela não desistiu dos seus sonhos. Ela realmente tinha um objetivo. Ela tinha um propósito. Sem propósito não há vitória.